Olá, aqui é Paulo Reis e seja muito bem-vindo ao canal Realização Financeira. E hoje eu quero perguntar uma coisa para você. Para investir em fundos imobiliários, é melhor escolher fundos de tijolo ou fundos de papel? E lembrando, fundos de tijolo são aqueles fundos que têm imóvel próprio, que usam esses imóveis para receber aluguéis. E os fundos de papel são fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, ou fundos imobiliários, ou letras de crédito imobiliário para compor a sua carteira. Eles podem ser também híbridos e podem ter tanto certificado de recebíveis, papéis, quanto imóveis físicos e receber a partir das duas modalidades. Mas aqui eu quero mostrar a você a análise que eu fiz sobre alguns fundos imobiliários, sendo esses fundos de tijolos e fundos de papel, para saber o fundo mais vantajoso na fotografia de hoje. Para isso eu montei essa planilha com análise fundamentalista desses fundos, de modo a verificarmos desses indicadores quais os fundos de tijolo ou papel estão tendo desempenhos melhores no mercado de fundos imobiliários. Claro que aqui eu fiz uma seleção dos fundos mais populares, mas com essa análise já é possível ter uma ideia do que você deve procurar quando for escolher, analisar mais profundamente um fundo imobiliário para a sua carteira de investimentos. E antes de começar, você já sabe, se inscreva no canal porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E lembre também de ativar o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um novo vídeo aqui para você. E eu faço isso sempre, todo domingo. E outra coisa muito importante é que aqui eu não estou fazendo recomendação de investimento para você. Eu estou fazendo uma análise didática para que você entenda como você mesmo pode fazer a avaliação dos seus fundos imobiliários a partir agora de uma análise fundamentalista desses fundos. E lembrando que a análise fundamentalista, ela é uma fotografia daquele momento. Então você não pode tirar conclusões históricas a partir de uma fotografia. É necessário que você faça uma análise histórica da evolução de cada um desses fundos para ter uma ideia melhor das possibilidades de retorno desse fundo no futuro. E lembrando que resultados passados não refletem também resultados futuros, mas essa análise passada e histórica já serve como um ponto de partida para você fazer projeções do que é possível para aquele determinado investimento. E fundos imobiliários são excelentes fontes para a criação de renda passiva, porque com eles você pode começar a receber aluguéis a partir do momento que você faz o seu investimento, que você compra a cota de um desses fundos. E sobre renda passiva, eu lancei o aulão O Segredo da Renda Passiva, onde eu desmistifico todos os conceitos relacionados à renda passiva, criação de renda passiva, os prazos para você criar a sua renda passiva, como você pode criar renda passiva. Então essa é uma excelente oportunidade gratuita de aprendizado que eu deixo para você aí. E agora vamos ver o que a análise fundamentalista pode nos dizer acerca desses fundos imobiliários que foram selecionados aqui. E aqui eu tenho o fundo HCTR11, BARI11, Habit11, DEVA11, que são fundos de papel, são fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, fundos imobiliários. Então esses aqui são fundos imobiliários que não têm ativos físicos, ok? E aqui temos também os fundos que têm ativos físicos, são o HGLG11, XPLG11, BRCO11, BTLG11 e GGRC11. Esses são fundos que têm ativos físicos, que têm ativos alugados para empresas, para pessoas, de modo a receber aluguéis com esses ativos. Então, a partir da análise fundamentalista, que é aquela que vai pegar os dados financeiros da empresa, os dados do balanço, do resultado operacional, do lucro, para ter uma ideia de como está a situação financeira daquela empresa naquele momento. E lembrando que é só naquele momento, porque para ter uma ideia de longo prazo, para fazer projeções, é preciso saber do histórico dessa empresa e fazer uma análise mais aprofundada do que essa empresa está fazendo, e isso você consegue a partir da análise dos relatórios financeiros de cada um desses fundos imobiliários. Então, para montar essa planilha, o que foi que eu fiz? Eu coletei aqui o preço atual do fundo imobiliário, o número de cotas,
o volume de negociações em 2 meses, a rentabilidade de 12 meses desse fundo. Coletei aqui como dados do balanço dessa empresa, do demonstrativo de resultados dessa empresa, a receita que ela teve, a receita com venda de ativos, o lucro operacional, que é o FFO do fundo imobiliário, e os rendimentos distribuídos aos cotistas desses fundos. Peguei também o valor dos ativos dessa empresa, o patrimônio líquido, e tudo que está em azul aqui foram dados coletados. A partir daí, em vermelho, eu tenho os dados calculados, que foram calculados com base nos valores obtidos. E esses valores você pode obter no site da B3. E aqui eu calculei o passivo da empresa, que é o que faz a empresa ter dívidas, ter contas a pagar. Depois calculei a relação passivo sobre ativo. Calculei o FFO Yield, que é justamente o lucro dividido pelo preço. Calculei também o preço há 12 meses atrás, porque isso é importante para saber o quanto o investimento há 12 meses atrás rendeu, considerando dividendos e a rentabilidade desse fundo imobiliário no mercado. Calculei o dividendo por cota com base nos rendimentos distribuídos. Então eu calculei o dividend yield considerando o preço de 12 meses. Esse indicador você não vai encontrar em lugar nenhum, é um indicador que eu uso exclusivamente. Eu nunca vi ninguém usar esse indicador. Então eu pego o preço de 12 meses atrás, vejo os dividendos pagos de 12 meses para trás até hoje, para então calcular o dividend yield, como se eu tivesse investido há 12 meses atrás, para saber exatamente quanto eu ganharia depois de 12 meses de investimento. Calculei também o valor patrimonial por cota, calculei o preço sobre o valor patrimonial por cota, a taxa de capitalização, a rentabilidade global de 12 meses desses fundos imobiliários, e vale aqui ressaltar que essa rentabilidade global é a composição do que foi pago em dividendos com a rentabilidade do fundo imobiliário ao longo de 12 meses. Em geral, as pessoas somam o que foi pago em dividendos com a rentabilidade para ter uma ideia desse valor, mas na verdade esse valor é calculado com base numa fórmula. Então essa é a fórmula que eu usei. Você pode até copiar essa fórmula para fazer o seu próprio cálculo de rentabilidade global de um fundo imobiliário. Em seguida, eu calculei o lucro por cota desse fundo com base no lucro do fundo dividido pela quantidade de cotas, o lucro sobre o valor patrimonial para saber quanto de lucro o patrimônio desses fundos imobiliários são capazes de gerar. Depois calculei o dividendo sobre o lucro para saber quanto do lucro está sendo pago em dividendos, e também aqui calculei o dividendo sobre o valor patrimonial para saber qual a parcela do valor patrimonial está sendo gerada em dividendos. Então esses são os dados relevantes para a nossa análise. E qual foi a conclusão que eu tirei dessa análise? Os indicadores mais importantes para você analisar um fundo imobiliário são, na minha opinião, o FFO Yield, que é o lucro dividido pelo valor de mercado, o Dividend Yield, considerando o preço a 12 meses, a rentabilidade global de 12 meses, o lucro sobre o valor patrimonial e o dividendo sobre o valor patrimonial. Com esses indicadores você já consegue ter uma ideia de quais os fundos podem passar para a próxima etapa de avaliação, que é aquela que você vai pegar o relatório e vai fazer uma análise mais detalhada. Então, a partir dessas considerações, temos aqui que o fundo HCTR11 foi o fundo que teve a maior rentabilidade de 12 meses. E vale dizer que a rentabilidade de 12 meses aqui é uma menção honrosa aos indicadores para mostrar o fundo que realmente se valorizou mais no mercado, que foi mais procurado, mais comprado e sua cota cresceu mais. Então é um indicador de menção honrosa, mas o indicador que vamos usar de fato é o rentabilidade global para saber a composição da rentabilidade de 12 meses com o dividendo pago, considerando o investimento feito há 12 meses atrás. Então nesse caso o HCTR11 ele teve a rentabilidade maior em 41% e ele é um fundo de papel. A seguir, o BARI 11 teve 19%, o Habit 11 teve 20,51%, DEVA 11 teve 32%. E os fundos de tijolo, o HGLG11 teve 11%, o XPLG11 teve menos 16%, ou seja, ele se desvalorizou no período de 12 meses. O BRCO11 também se desvalorizou com a queda de 11,46%. O BTLG11 ganhou 12% em 12 meses.
de rentabilidade, de valorização na sua cota, e o GGRC11 perdeu 14%. Então por aqui, aparentemente, os fundos de papel tiveram um desempenho melhor no que diz respeito à rentabilidade de 12 meses, mas eu quero ver como esses fundos desempenham em relação ao seu lucro, que é o FFO Yield. E aqui o HCTR11 teve 6,40% de lucro, que significa o lucro dividido pelo seu valor de mercado. O BARI11 teve 8,36%, o ABIT11 teve 13,09%, que foi o maior FFO Yield, o maior lucro sobre valor de mercado de todos esses fundos avaliados. Então eu aqui grifei ele de verde. A partir daí temos o DEVA11 com 4,47%, HGLG11 com 11%, o XPLG11 com 8,48%, o BRCO11 com 6,11%, o BTLG11 com 4,2% e o GGRC11 com 6,6%. Então o vencedor aqui do FFO Yield é o fundo ABIT11. A partir daí, vamos direto para o Dividend Yield, considerando o investimento feito há 12 meses atrás. Lembrando que esse é um indicador exclusivo que eu uso, onde eu pego o preço de 12 meses atrás, divido pela quantidade de dividendos pagos nesse período de 12 meses e tenho aqui uma relação dos fundos que pagaram maiores dividendos, considerando esse investimento feito lá atrás, há 12 meses. E aqui o HCTR11 teve 3,99%, o BARI11 13,88% e o ABIT11 teve 19,94% e foi o maior de todos os fundos. E lembrando que o ABIT11 é um fundo de papel. Não vou nem me alongar falando dos outros para não perdermos mais tempo no vídeo. Você pode ver aí por si, pode dar uma pausa no vídeo e conferir os valores você mesmo. E a partir daí eu passei para a rentabilidade global de 12 meses, onde o HCTR11 teve 55% de rentabilidade. E essa rentabilidade foi puxada basicamente pelaquilo que eu falei da menção honrosa, que é a rentabilidade de 12 meses, onde ele teve 41,96% de valorização na sua cota. Apesar do seu dividend yield de 12 meses não ter sido o maior, na composição do dividend yield com a valorização da sua cota, ele passou na frente dos outros e ficou em primeiro lugar no que diz respeito à rentabilidade global de 12 meses. E aqui eu não posso deixar de citar que o ABIT11 teve 40,45% e o fundo DEVA11 teve 46%. Os fundos de tijolo tiveram resultados pífios aqui, abaixo de 20%, então eu não vou nem me alongar aqui para falar de cada um deles. Você também pode dar um print e dar uma olhada neles depois. E a partir daí eu quero saber o lucro e o dividendo que esses fundos estão pagando em relação ao seu patrimônio, que é a relação lucro sobre valor patrimonial e dividendos sobre valor patrimonial, porque patrimônio líquido significa justamente o patrimônio capaz de gerar resultado, gerar lucro para você que é cotista desse fundo. Então aqui novamente o fundo ABIT11 teve o melhor lucro sobre valor patrimonial, e isso se reflete também no dividendo sobre valor patrimonial, que ele foi o fundo que acabou pagando maior parcela de dividendos em relação ao seu patrimônio líquido, e isso se reflete na rentabilidade que você vai ter como investidor, na rentabilidade global. Apesar do fundo Hectare 11 ou HCTR11 ter tido uma maior rentabilidade global por conta da sua valorização no mercado, ele não foi o fundo que de fato pagou mais dividendos por patrimônio. E esse fundo que pagou mais dividendos por patrimônio foi o fundo ABIT11. E como investidor, você quer realmente ganhar os dividendos, você quer que o seu fundo se valorize. Então, para você escolher o seu fundo, os indicadores que você pode olhar são esses: dividendos sobre valor patrimonial e rentabilidade global de 12 meses. Esses são os indicadores que eu considero aqui os dois mais importantes, porque a partir daí você consegue saber se aquele fundo realmente naquele momento está trazendo retorno para você como investidor. E claro que você, a partir daí, pode pegar o relatório desse fundo, fazer uma análise mais detalhada, uma análise histórica, para saber as projeções, as tendências
garantias que esse fundo ainda tem para gerar resultado para você. E veja que o fundo DEVA11 teve 11,57% de dividendos sobre valor patrimonial, que é um fundo de papel. Agora entrando nos fundos de tijolos, temos aqui o HGLG11 com 8,28, o XPLG11 com 6,06, o BRCO11 com 6,01, o BTLG11 com 7,35 e o GGRC11 com 6,67. E a conclusão que tiramos disso tudo é que não importa se o fundo é de papel ou se o fundo é de tijolo, o que importa são os resultados desse fundo, são os dados financeiros desse fundo e quanto esse fundo está crescendo e pagando de dividendos para você que é cotista dele. E se você gostou desse vídeo, já dê o seu like e se inscreva no canal, porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E lembre de ativar o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um novo vídeo aqui para você. E eu faço isso sempre, todo domingo. Também lembre de assistir o aulão O Segredo da Renda Passiva, que é um aulão onde eu desmistifico a criação de renda passiva para você. Eu vou deixar um link na descrição para você ir lá e acessar depois desse vídeo e depois das recomendações que eu estou deixando aí para você agora. Então, um grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.